de vocês, e obrigado pela confiança, né, em estar aí presentes, esperando aí um bom resultado. Então, o assunto que nós vamos ver hoje, pessoal, na verdade, é como declarar rendimentos de aplicações financeiras e investimentos. Travou mesmo, Letícia. Deixa eu enviar mensagem para a professora Luíra. Vamos ver, prof. Luíra. Acho que caiu. Vem. Não sei se aconteceu com todo mundo, você tinha caído. Isso, prof. Sumiu. Estava mandando mensagem para você. Beleza, vamos lá, então. Pessoal, bem-vindos novamente. Então, o assunto hoje, dentro dessa oficina de imposto de renda, é sobre como declarar rendimentos em aplicações financeiras e investimentos em ações. Acho que não precisa nem nós falarmos, assim, qual a importância de se declarar esse tipo de informação na declaração de imposto de renda da pessoa física, tendo em vista que, se nós formos analisar tudo aquilo que é exigido pelo governo, no sentido de que os contribuintes, nós, pessoas físicas, informemos, tudo é importante, ok? Muitas informações, muitos dados, às vezes não fazem com que o contribuinte seja obrigado a fazer declaração em algumas situações, mas eu digo para vocês no sentido de que rendimentos de aplicações financeiras e investimentos em ações são dados super importantes e eles têm vários pontos, várias situações que os tornam de entrega da declaração obrigatória, ok? Vamos iniciar primeiro pelo assunto relacionado a rendimentos de aplicações financeiras, primeiro tópico, e o segundo tópico será, então, investimentos em ações. Cada um tem suas particularidades, né? Rendimentos de aplicações financeiras tem uma conotação e investimento em ações, ele acaba tendo uma outra conotação, ok? Mas, como a gente falou, todos eles são importantes e devem ser informados de forma correta. Como a professora Débora já iniciou, já citou no início, nós vamos falar sobre os assuntos. No final, haverá um tempo para perguntas, ok? E respostas, é óbvio. Mas, independente disso, se alguém se sentir com necessidade de perguntar, eu posso complementar essa parte aqui, ou eu tenho uma dúvida aqui específica, não quero perder a oportunidade de falar, pessoal, fiquem à vontade, não há problema nenhum, é só me chamar que a gente tenta aí esclarecer o ponto que for, ok? Eu costumo, né, quando a gente vai falar sobre alguns assuntos, eu costumo não entrar direto no assunto. Por exemplo, rendimentos de aplicações financeiras. Eu acho interessante e importante a gente contextualizar um pouco o que é aplicação financeira, quais os tipos de aplicações financeiras que existem, para que, assim, a gente possa ter uma situação mais abrangente, de forma a, assim, contextualizar melhor e fazer com que o raciocínio ou o entendimento do assunto ele fique mais consistente, ok? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar vários slides com vocês e vou comentando cada um deles. Em algum desses slides, possivelmente eu não vou ler o conteúdo deles, ok? Mas vou estar falando sobre aquele conteúdo que, sem precisar lê-lo, na verdade, né? Mas o foco, o assunto, na verdade, é sempre o mesmo, ok? Vamos lá, então, pessoal, vou começar compartilhando aqui o material e sintam-se à vontade aí se precisarem perguntar, senão vamos deixar aí para o final, ok? Só um minutinho. Então, aqui nós temos
Um slide inicial. Oficinas de Imposto de Renda, amigos do Leão, hoje 24/4/2021. Eu, professor Aloir, né? Ok, então vamos lá ao assunto. Amigos do Leão, como sempre. Eu espero que no final dessa nossa oficina, ninguém fique olhando assim o assunto com essa cara de assustado saindo correndo. Na verdade, pessoal, tudo aquilo que a gente vai falar relacionado a esses dois pontos, eles têm, assim, várias formas de a gente aprender a fazer, vários documentos que são importantes, que nós tenhamos em mãos para que possamos, assim, informar esses dados de forma correta, ok? Como informar, então, rendimentos de aplicações financeiras e investimentos em ações? Vamos lá. Nessa primeira etapa, conforme a gente falou, estaremos tratando das informações relativas aos rendimentos de aplicações financeiras. Dessa forma, quando a gente cita aplicações financeiras, pessoal, nós falamos em investimentos em ações, como o segundo tópico. Nesse contexto geral de aplicações financeiras e investimentos em ações, nós estamos falando inicialmente em papéis de renda fixa e, posteriormente, em papéis de renda variável, ok? Mas o que é renda fixa e o que é renda variável, na verdade? Renda fixa, pessoal, na verdade, são aqueles investimentos que nós fazemos e já temos uma ideia ou uma noção de qual o rendimento que nós vamos ter naquele investimento. Podem ser investimentos pré-fixados, ou seja, aqueles que nós já sabemos quanto nós vamos receber lá no final do investimento, ou pós-fixados, mas todos eles têm uma conotação de que você vai ter algum tipo de rendimento, ok? Você não vai perder dinheiro, exceto em casos pontuais, casos específicos, se o banco que você investir, por exemplo, quebrar e tiver alguma situação específica aí que faça com que você possa perder esse dinheiro, mas é muito raro. Mesmo assim, se um banco onde você investiu um dinheiro esperando ter um retorno, ele, por algum motivo ou outro, for à falência em algum tipo de situação, que já aconteceu no Brasil algumas vezes, existe aí um fundo garantidor de créditos que, na maioria das vezes, ele te cobre aquele investimento, ok? Então, o primeiro ponto, rendimentos em aplicações financeiras, aqui leia-se rendimentos de renda fixa, aplicações financeiras de renda fixa, ok? Você sabe que você vai investir e vai ter um retorno, ok? Existem vários tipos de investimentos aí de renda fixa. A gente pode citar alguns deles. Poupança, por exemplo, que é o mais tradicional. Todo mundo conhece o que é o investimento em poupança, pelo menos a maioria deve conhecer. Um CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. LCI e LCA, que são letras de crédito imobiliário e letras do agronegócio. Letra de câmbio. Tesouro direto, que é quando você compra investimentos, títulos, papéis emitidos pelo governo. Debêntures, fundos de renda fixa e etc. Existem, pessoal, tantas situações que são denominadas aí pela legislação como renda fixa. Vou citar mais uma que não aparece costumeiramente dentro de livros, etc. Quando você vende, nós, pessoa física, vendemos um bem, um imóvel, por exemplo, pode ser um apartamento, uma casa, enfim. E o comprador vai financiar esse imóvel junto a um banco, ok? Então, existe toda aquela questão de preparar contrato, preparar a questão, documentação de ambos os lados, documentação do imóvel, etc. Chega um momento da operação que o banco chama ambas as partes, né? O vendedor e o comprador para assinar um contrato, ok? Na data dessa assinatura de contrato, pela regra legal, o vendedor já tem direito a receber o recurso, ok? Mas, por questões burocráticas, enfim, por algumas questões de fazer registro em cartório, etc., o banco só vai pagar aquele rendimento ao comprador depois de 10, 15, 20 dias. E o recurso fica com o banco, a partir da data da assinatura do contrato até a data que o banco vai liberar o recurso para o vendedor. Nesse período de tempo entre a data da assinatura do contrato e a data que o banco vai pagar o investimento, o valor da venda ao vendedor, ele remunera esse recurso. E a legislação determina que essa remuneração, nessa situação, também deve ser tributada como um investimento de renda fixa, ok? Então, vejam que investimentos de renda fixa
existem várias situações, vários pontos, ok? E aqui a gente citou alguns exemplos. Então, para que possamos incluir as informações desses investimentos na declaração de imposto de renda da pessoa física, é essencial que nós tenhamos em mãos os informes de rendimentos financeiros, ok? Então, vejam bem aqui, pessoal, fazendo já uma conotação, uma antecipação do que a gente vai ver no segundo tópico, que é investimentos em ações, que o renda fixa, ou os rendimentos financeiros, como vem sendo citado por nós, eles têm, aqui, nesse caso, eles têm uma certa facilidade, porque você recebe tudo, quase tudo pronto do banco, só para que você inclua na sua declaração de imposto de renda, ok? Então, vamos lá. E esse receber tudo do banco é você receber os informes de rendimentos financeiros, ok? Vamos mostrar qual é esse documento. Então, ele é fornecido anualmente pelos bancos, né? Como a gente falou, para subsidiar o preenchimento da declaração de imposto de renda da pessoa física. Aqui tem o modelo dele, eu sei que ele não está, assim, muito legível, mas a gente vai mostrar ele parte a parte, em slides próximos, onde vai ficar bem tranquilo para entender ali o que ele demonstra, ok? Essa forma, esse documento a ser entregue pelos bancos, ele tem um prazo para ser entregue, tem uma legislação que regulamenta o prazo de entrega, uma multa se o banco não entregar para você, ok? Uma multa se o banco entregar com valores errados, ok? Então, ele tem essa conotação. E também tem um conteúdo a ser informado. Aqui, a primeira parte do informe de rendimentos financeiros, ele tem toda a identificação do banco, o ano calendário da informação, o nome do beneficiário, pessoa física, e os campos que nos interessam são a partir do campo 3. Por exemplo, rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual, previdência privada, vida gerador de benefício livre, VGBL, enfim, tudo isso é informado dentro desse informe de rendimentos financeiros. Rendimentos isentos, que nós vamos ver, que pode ser a poupança, pode ser dividendos, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, fundos de investimento, aplicações de renda fixa, que é o que a gente vai ver, títulos de capitalização, etc. Tem saldo em contas correntes e em VGBL, nós vamos ver saldo em conta corrente, ok? Crédito em trânsito, que é um assunto que não nos interessa nesse momento, e algumas informações complementares. Então, volto a afirmar para vocês, pessoal, esse documento, esse informe de rendimentos financeiros, ele é essencial para que seja possível você declarar rendimentos de aplicações financeiras na sua declaração. Então, vamos lá. Usaremos uma situação específica como exemplo. Como eu falei, pessoal, é interessante a gente contextualizar, não ir direto em cima dos rendimentos, como declarar o rendimento, mas o ideal é você mostrar da onde vem esse rendimento, ok? Para depois você chegar no ponto específico aí da declaração. Então, se for uma pessoa física com investimentos em caderneta de poupança, CDB, que é o certificado de depósito bancário, uma LCI, que é a letra de crédito imobiliário. O que é importante também, pessoal, saber? Quando eu faço um investimento em caderneta de poupança, o banco vai me remunerar esse recurso, ok? CDB, a mesma coisa, e LCI, a mesma coisa. Agora, esse dinheiro junto ao banco, qual é a destinação que ele tem? Isso é só para contextualizar, pessoal. Caderneta de poupança, os bancos utilizam os recursos, e a LCI também, né, da mesma forma, para subsidiá-los, os bancos, né, aos tomadores de crédito no sentido de crédito imobiliário, construção de imóveis, etc. CDB. CDB faz parte aí da captação de recursos pelos bancos, com destinação para fazer empréstimos a outras pessoas que precisam no mercado, outros clientes, etc. Então, vejam que o fato de você fazer um investimento tem toda uma conotação por trás, né, da situação, que não é só você declarar um investimento que é importante. A destinação do recurso, a remuneração que você vai ter, é óbvio que o banco vai ter uma remuneração dele quando ele pega esse dinheiro que você investiu com ele para financiar um outro lado da coisa. Mas isso, no geral, é a economia. A economia gira dessa forma, pessoal, ok? Então, vamos lá. O exemplo aqui, na verdade, ele vai envolver uma situação desde a origem do dinheiro. O que acontece? Para você fazer um investimento, quer seja em renda fixa, que a gente está vendo, quer seja investir em ações,
Você precisa ter dinheiro, ok? E o exemplo que a gente vai mostrar, na verdade, ele parte desde o princípio, no sentido de você ter o dinheiro para fazer o investimento. Então, nós vamos falar da declaração de imposto de renda de 2017, ano base 2016, 2018, ano base 2017, 2019, ano base 2018, 2020, ano base 2019, e 21, ano base 2020. É lógico que situações específicas só para essa nossa situação, né, que vão dar assim, uma noção de como você declarar desde a origem do dinheiro investido, né, aplicado no mercado, e qual assim, as informações que você precisa colocar dentro da sua declaração de imposto de renda, ok? Então, iniciando aqui, um investidor qualquer, ele tem lá no ano de 2016 uma certa remuneração, um certo dinheiro na conta dele. O que ele vai informar, então, na sua declaração de imposto de renda da pessoa física em a declaração de 2017, ano base 2016? Imaginem que ele está recebendo o informe de rendimentos financeiros, aquele documento que a gente citou anteriormente, que ele tem um saldo na conta corrente, lá, depósitos em conta corrente, de R$200. Esse saldo ele está sendo mostrado lá em 31 de dezembro de 2016. Em 2015, ele não tinha nada. Em 2016, ele aparece com um saldo de R$200. É óbvio que esse dinheiro dele depositado em banco tem uma origem, ele trabalhou, enfim, ele guardou esse dinheiro e está lá depositado, ok? Então, ele vai formando um capitalzinho para ele poder fazer o investimento dele. Como que isso aparece na declaração de imposto de renda da pessoa física dele? Esse recurso deve ser demonstrado na ficha lá de bens e direitos, no código 61, depósito bancário em conta corrente no país. Aqui ele informa o banco onde ele tem o depósito, os dados da conta, etc. Saldo em 31 de dezembro de 2015, ele não tinha nada. Em 31 de dezembro de 2016, ele tem R$200, ok? Vejam que essa informação aqui da declaração da pessoa física, ela é exatamente os mesmos campos do informe de rendimentos financeiros, ok? Então, por isso que a gente citou no início que esse documento, informe de rendimentos financeiros, é essencial para que você tenha em mãos, né, para poder fazer incluir essas informações na sua declaração de imposto de renda da pessoa física. De um certo modo, pessoal, declarar rendimentos ou investimentos financeiros se torna fácil, se você tiver esse documento em mãos, ok? E você deve ter. Então, esse mesmo investidor, esse mesmo cliente, na declaração dele de imposto de renda da pessoa física 2018, ano base 2017, ou seja, um ano posterior ao ano base 2016, o banco informa para ele que ele tem lá, ele tinha em 31 de dezembro de 2016 R$200 na conta corrente dele, e agora, em 2017, ele tem R$30.200. Vejam que ele já aumentou o depósito dele junto ao banco em R$30.000, ok? Esse R$30.000 tem uma origem, ok? Para ser declarado aqui tem uma origem, é óbvio. Ele pode ter vendido algum bem, ele pode ter recebido alguma doação, alguma coisa, e isso encontra-se declarado em outra parte da declaração de imposto de renda da pessoa física, ok? Então, vamos lá. O que ele informa, então, na declaração dele 2018, ano base 2017. Mesma coisa, na mesma ficha lá de bens e direitos, todos aqueles dados iniciais, depósito em conta corrente, junto ao banco, X, etc. Saldo em 31 de dezembro de 2016, R$200. Em 31 de dezembro de 2017, R$30.200. Ok? Então, continuando aqui a situação para nós chegarmos no investimento. Agora, em evolução nessa situação hipotética, esse contribuinte ele resolve investir seus recursos disponíveis na sua conta corrente, ok? Por questões óbvias, recurso em conta corrente não tem remuneração, ele tem algum objetivo para fazer com esse dinheiro lá na frente, então ele vai investir junto a uma instituição financeira. Qual é, então, o foco aqui? Ele vai aplicar em janeiro de 2018 e vai resgatar esses investimentos dele em novembro de 2020.
Então, ele vai ficar lá praticamente 2 anos e pouco com esse dinheiro investido, porque ele tem um objetivo lá na frente, ok? Como que ele vai fazer esse investimento? R$ 10.000 em caderneta de poupança, 10 mil em CDB e 10 mil em LCI, letra de crédito imobiliário, ok? Esse é o cenário, então, que nós vamos trabalhar para chegar nos rendimentos e, por sua vez, complementar as informações lá dentro da declaração de imposto de renda da pessoa física. Aqui, eu vou só citar por cima, pessoal, o que é isso? Os depósitos em poupança e as letras de crédito imobiliário, segundo a legislação fiscal vigente no país, eles são isentos do imposto sobre a renda ou tributados a alíquota zero. O que isso representa, pessoal? Que os rendimentos que você tiver em depósito de poupança e em letras de crédito imobiliário, você não vai pagar imposto de renda, ok? Então, essa é uma situação. O CDB se enquadra dentro de aplicações financeiras de renda fixa num sentido geral. E os rendimentos que você tiver no CDB, você vai ser tributado conforme o prazo do investimento. Até 180 dias de prazo, você vai pagar 22,5% de imposto de renda sobre o rendimento sempre. 181 dias até 360 dias, você vai pagar 20%, sempre sobre o rendimento. Vai pagar 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias a 720 dias e vai pagar 15% nas aplicações que você tenha prazo de investimento acima de 720 dias, ok? Vamos lá. Então, vamos lá. Agora, vai lá o investidor fazer os investimentos dele, esperando lá abocanhar alguns rendimentos, ok? E também aí ele precisa saber como que ele vai declarar esses rendimentos. Vamos lá. Como ele investiu em janeiro de 2018, ano base, então, 2018, ele vai declarar esses investimentos na sua declaração de imposto de renda da pessoa física de 2019, ano base 2018. Ok? Vejam que agora o banco já manda para ele um informe de rendimentos financeiros com várias informações. Ok? Então, o nosso foco agora é identificar o que essas informações representam. Primeiro ponto, aqui olhando o campo 6, saldo em contas correntes, pessoal, ele tinha lá em 31 de dezembro de 2017, 30.200, ok? Informado pelo banco lá no informe de rendimentos anterior. Nesse informe de rendimentos, o que o banco informa? Agora, em 31 de dezembro de 2018, você tem R$ 200, ok? Muito bem. Mas por que ele tem R$ 200? Porque ele investiu 10 mil em caderneta de poupança, 10 mil numa letra de crédito imobiliário e 10 mil num CDB. Tudo isso está espelhado dentro desse informe de rendimentos financeiros. Isso facilita em 90% a necessidade que o investidor tem de dados, né, para que ele possa declarar de forma correta. Então, os dados lá dos investimentos, como que eles aparecem? Aqui, de baixo para cima. Ele tem 10 mil em CDB. Esse 10 mil em CDB vai estar em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Aqui, o que aparece? 31 de dezembro de 2017, ele não tinha nada, R$ 0. 31 de dezembro de 2018, R$ 10.000. Lembrando que ele investiu isso em janeiro de 2018. Ok? Só vai informar isso ao banco lá na declaração dele com saldo em 31 de dezembro de 2018. Ok? A LCI e a poupança, que são rendimentos isentos de tributação, conforme a gente falou anteriormente. A LCI vai ser informada aqui num campo outros dentro desse quadro rendimentos isentos, outros porque não existe um campo específico para a LCI, ok? Até aquela situação que a gente falou ali de uma remuneração de um valor de venda de um imóvel financiado, que o banco te paga um rendimento num prazo X, também entraria aqui. Aqui, o que os bancos informam? Eles colocam o tipo do papel aqui, nesse outros. Aqui engloba várias situações. LCI, por exemplo, o investidor tem lá R$ 10.000 investidos em 31 de dezembro de 2018. Aqui, em 31 de dezembro de 2017, 0.
31 de dezembro de 2018, R$ 10.000, ok? E a poupança? Poupança também, 31 de dezembro de 2017, era zero, e 31 de dezembro de 2018, 10.723,49, e um rendimento de 723,49. Pessoal, o objetivo aqui não é a gente verificar se o rendimento está certo, está errado, se ele está dentro do mercado ou não. Mas o que tem de diferente, então, na poupança em relação aos demais investimentos? Os investimentos da poupança, no caso da pessoa física, eles são mensais e integram o saldo do investimento na mesma periodicidade, ou seja, mensalmente. A partir do momento que essa pessoa física investiu R$ 10.000, R$ 10.000 em janeiro de 2018, em fevereiro, março, abril, maio, junho, inclusive dezembro, ele auferiu rendimentos. E esses rendimentos vão sendo creditados mensalmente na conta de poupança dele. Então, eles vão aumentando o saldo do investimento, ok? De 10 mil, então, em janeiro de 2018, para 10.723,49 em dezembro de 2018. O que isso representa? A diferença entre 10 mil e 10.723,49, na verdade, né? É um rendimento, pessoal. Isso aqui é um rendimento que ele já teve em poupança. Por que LCI e CDB não são da mesma forma? Então, os rendimentos da LCI e do CDB somente incorporam ao saldo do investimento por ocasião do resgate. Ok? O banco vai lá calculando, registrando nos controles internos dele, mas o investidor só vai receber esses rendimentos quando ele resgatar o papel. Ok? Então, com base nisso daqui, o investidor vai declarar esses dados na sua declaração de imposto de renda na fonte. Como que ele vai fazer, então? Vamos lá. Depósito bancário em conta corrente. Ele tinha lá, em 31 de dezembro de 2017, 30.200, 31 de dezembro de 2018, 200. Mesma forma que o informe de rendimentos mostrou, os 30 mil saíram da conta corrente e foram destinados para investimentos. Então, é dessa forma que você continua informando o teu saldo em conta corrente. O que mais que ele vai mostrar, então, pessoal? Agora, ele vai mostrar, dentro do quadro lá de bens e direitos, um investimento em caderneta de poupança, cujo código ali é código 41, ok? Aqui também ele vai discriminar depósito em caderneta de poupança junto ao banco X, aqui a agência onde ele tem a conta, um dígito, lógico, aqui situações hipotéticas, né? 31 de dezembro de 2017, ele não tinha nada. Em 31 de dezembro de 2018, ele tem 10.723,49. Ok? Então, essa é a informação da poupança. Agora, do CDB. Também, dentro da ficha lá, bens e direitos, ele vai mostrar lá um item 45, aplicação de renda fixa, CDB, RDB e outros. Ok? Discrimina, aqui vai o CNPJ, por exemplo, do banco, enfim. Discriminação, investimento em CDB junto ao banco X com vencimento para novembro de 2020. Aqui os dados básicos você deve informar aqui. Ok. 31 de dezembro de 2017, não tinha nada. 31 de dezembro de 2018, R$ 10.000. Ok? Mesma coisa vai acontecer para a LCI. Bens e direitos, código 45, aplicações de renda fixa, CDB, RDB e outros. A LCI aqui entra em outros. Mesma coisa a discriminação do investimento, investimentos em LCI junto ao banco e tal. Situação em 31 de dezembro de 2017, 00, 31 de dezembro de 2018, R$ 10.000. Ok? Agora, obviamente aqui já houve um rendimento declarado pelo banco na poupança. Isso vai onde? Vocês lembram que a gente falou que lá no informe de rendimentos e também lá no início, quando o investidor decidiu fazer os investimentos dele, que caderneta de poupança e LCI são tratados como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Então, lá no quadro rendimentos isentos e não tributáveis, lembrando que cada uma dessas situações é um quadro específico, né? Rendimentos isentos e não tributáveis, tipo de rendimento. Rendimento de caderneta de poupança, letra hipotecária, letras do agronegócio, LCA e LCI, enfim. O titular, né? Quem é o titular aqui, o nome hipotético, CNPJ, enfim. E o valor do rendimento, R$ 723,49. Então, no ano de 2018, esse investidor já tem um rendimento em poupança declarado aqui no quadro específico de R$ 723,49. Ok? Continuando. Agora, esse investidor vai lá para a declaração dele, já que ele investiu em 2018 e vai resgatar só ano base 2020, ele tem que continuar mostrando conforme o documento informado pelo banco nas declarações aí anteriores à do resgate. Imposto de renda 2020, ano base 2019. O que o banco vai informar para ele? Saldo em conta corrente, R$ 200, né? Dos dois lados, ok? Aplicações em CDB, rendimento sujeito a tributação exclusiva, aqui está embutido o rendimento, o investimento do CDB. 31 de dezembro de 2018, já que ele investiu naquele ano, ele tinha 10 mil. 31 de dezembro de 2019, continua com os 10 mil. Isso não quer dizer que o papel não está sendo rentabilizado. Ele está sendo rentabilizado, só que ele só vai ser mostrado lá no resgate, ok? A LCI e a poupança dentro do mesmo quadro, conforme a gente já mostrou anteriormente. A LCI também igual ao CDB, saldo em 31 de dezembro de 2018, 10 mil. Saldo em 31 de dezembro de 2019, R$ 10 mil. Não tem rendimento ainda porque o banco não creditou esse rendimento para ele, ok? A caderneta de poupança tinha um saldo em 31 de dezembro de 2018 de 10.723,49. Agora, em 31 de dezembro de 2019, ele tem um saldo de 11.825,37. A diferença entre o 11 mil e o 10 mil é um rendimento dele auferido no ano de 2019. Ok. Então, com base nisso, ele vai entrar na declaração de imposto de renda dele lá e vai jogar os dados novamente. Depósito no banco. Continua igual, declaração de bens e direitos, saldo em 31 de dezembro de 2018, 200, saldo em 31 de dezembro de 2019, 200. O número da conta, etc., aqueles dados específicos. Então, aqui não mudou nada para ele. Bens e direitos. Continua informando lá o CDB, 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019, os R$ 10 mil, porque ainda não recebeu os rendimentos, já que ele vai ter o resgate somente em 2020. A LCI, da mesma forma. Ficha de bens e direitos, investimento em LCI, 31 de dezembro de 2018, 10 mil, 31 de dezembro de 2019, também R$ 10 mil, pessoal. Não tem o rendimento ainda, por força do que a gente já explicou, que o rendimento só entra lá por ocasião do resgate. Caderneta de poupança. Ele tem aqui R$ 10.723,49 em 31 de dezembro de 2018. Em 31 de dezembro de 2019, R$ 11.825,37. Por que essa diferença? A gente já falou, né? Que é um rendimento que ele auferiu durante o ano de 2019, que vai estar informado aqui no quadro rendimentos isentos e não tributáveis. Da mesma forma, no campo 12, etc., ele tem um rendimento nesse ano de R$ 1.101,88. Ok? Vamos, então, ao final aí da situação aí dos investimentos, já que agora, imposto de renda 2021, ano base 2020, ocorreu o resgate desses investimentos, conforme a gente viu lá que ele investiu em janeiro de 2018 e resgatou em novembro de 2020. O que o banco vai mostrar, então, para esse investidor? Começando aqui de baixo novamente, o que o banco vai mostrar para ele? Saldo em conta corrente, que é o último campo aqui,
ele tinha em 31 de dezembro de 2019 R$ 200, porque todo o dinheiro dele estava investido. Agora o banco mostra um saldo em 31 de dezembro de 2020 de 38.600,37. O que é esse 38.600,37? É todo o rendimento que ele auferiu nos investimentos de poupança, da LCI e do CDB, devidamente remunerados, ok? Então, ele investiu R$ 30.000, na verdade, lá no período X, e em janeiro de 2018, né, de 2018, isso, e agora, em 31 de dezembro de 2020, esse dinheiro retornou para a conta corrente dele, a pedido dele, é óbvio, era um investimento programado, voltou para a conta corrente dele, os 30 mil, acrescido dos rendimentos que ele teve em cada um dos investimentos. Então, vamos lá. O que aconteceu com os investimentos? Rendimento sujeito à tributação exclusiva, que é o CDB, aparece aqui no campo 2, com aplicações de renda fixa. Ele tinha um saldo lá em 31 de dezembro de 2019 de R$ 10.000, que é o valor investido. Ele resgatou esse 10 mil lá em novembro de 2020. Por sua vez, em dezembro, ele está com saldo zero. Mas ele teve aqui, dentro dos rendimentos, um valor de R$ 2.975. Hipoteticamente falando, né, esse rendimento, o que representa esse rendimento? E quando o investidor aplicou lá em janeiro de 2018 e resgatou em novembro de 2020, ele, assim, estamos supondo que ele teve um rendimento de 3.500 e pelo prazo que ele investiu, conforme aquela tabela que a gente falou de tributação, ele pagou 15% de imposto de renda, que equivale a R$ 525. 3.500 menos R$ 525 dá os 2.975, que são rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. O que isso representa, pessoal? O direito ao rendimento dessa pessoa física era 3.500. Ele auferiu rendimentos de 3.500. Só que o banco cobra 15% de imposto de renda nessa situação, pelo prazo, conforme a gente falou. Então, o que vai voltar para ele é 2.975. E esses R$ 525, o banco vai recolher para o governo federal e vai informar depois lá na DIRF, que a gente vai citar na frente um pouco o que é isso, ok? Então, por esse motivo, esse CDB está aqui, aplicações de renda fixa, como rendimento sujeito à tributação exclusiva. O que isso representa, pessoal? Tributação exclusiva é o rendimento líquido dele já, os 3.500, menos o imposto de renda, que equivale a R$ 525, de 2.975. Por que é exclusiva? Porque isso daqui não dá ajuste na declaração de imposto de renda da pessoa física, diferentemente do salário e outros tipos de remuneração que a gente tem, que também somos tributados na fonte, né? Tributar na fonte é uma antecipação, né? Que o governo pede que as fontes pagadoras retenham esses valores. Eles são tributados na fonte, salário, etc., e dão ajuste na declaração. O que é ajuste? Você pode ter um retorno se você pagou a mais, você tem que complementar se você pagou a menos em algumas situações, mas nesses casos aqui, aplicações financeiras de renda fixa, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, não te dá direito a nenhum retorno e nenhuma necessidade de complementar. Isso é exclusivo de fonte. Na tua declaração, você só vai mostrar isso daqui e não vai se preocupar em pagar mais nada, mesmo porque você já pagou aqui quando o banco te pagou o rendimento de uma forma líquida, ok? Por esse motivo que tem essa conotação aqui de rendimento sujeito à tributação exclusiva. Agora, os demais investimentos. A LCI, o tratamento é igual ao do CDB. Tinha saldo em 31 de dezembro de 2019 de 10 mil, 31 de dezembro de 2020, como houve o resgate, não tem saldo nenhum mais, mas auferiu um rendimento aqui de R$ 2.500. Esse é um rendimento isento, ok? Então, esse aqui não tem a cobrança do imposto de renda, da mesma forma que não tem a cobrança do imposto de renda ou os rendimentos da poupança. Veja que eles são classificados em quadros diferentes, né? A poupança tinha um saldo em 31 de dezembro de 2019, 11.825,37. Lá em dezembro de 2020, zero.
porque ele resgatou a poupança também, ok? E R$ 1.100 de rendimentos. Isso quer dizer o quê? Que entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020, houve mais uma remuneração na poupança de R$ 1.100, ok? Que entrou aqui como rendimentos isentos e não tributáveis. Ok, agora vamos declarar, então. A declaração do imposto de renda dele é com base nesse informe de rendimentos, conforme a gente citou. Bens e direitos. Depósito em conta corrente. 31 de dezembro de 2019, R$ 200. Agora, R$ 38.600,37, porque os recursos dos investimentos voltaram para a conta corrente devidamente remunerados. Ok? Caderneta de poupança. Tinha um saldo lá de 11.825,37 no ano anterior. Nesse ano, 31 de dezembro de 2020, zero, porque ele resgatou também. Mas teve uma remuneração que a gente vai mostrar no quadro seguinte. Então, aqui, praticamente, a gente repete os mesmos quadros, né? Só que com valores diferentes. O CDB, bens e direitos, um saldo em dezembro de 2019 e um saldo zero em dezembro de 2020. Mesma coisa a LCI. Um saldo de 10 mil em 2019 e um saldo zero em 2020. Agora, os rendimentos. Rendimentos isentos não tributáveis, que é um quadro da declaração, conforme já viu anteriormente. Rendimentos de caderneta de poupança, letras hipotecárias, e a LCI também está junto aqui, pessoal. O que teve de rendimento aqui de 3.600? O 2.500 da LCI e mais o 1.100 da poupança, que conforme aquele informe de rendimentos lá foi informado pelo banco. Então, aqui estão os dois rendimentos juntos, ok? Pelo total e não pagar imposto de renda pelo fato de não serem tributados. Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva. Aqui tem os rendimentos de aplicações financeiras, 2.975, que é o rendimento do CDB, ok? 2.975, que é aquele 3.500, menos os R$ 525 de imposto de renda. Isso está no quadro rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva. Então, essa é a questão aí relacionada a os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa, pessoal. Essa é a conotação que a gente mostrou para vocês, né, de como funciona. O que isso representa, então, pessoal, na verdade? O que a gente viu aqui? Que existem aplicações financeiras que não pagam, que não são tributadas, elas devem ser declaradas num campo específico. Aplicações financeiras que são tributadas exclusivamente na fonte, ou seja, não te dão direito a nenhum retorno daquele imposto, não tem necessidade de você complementar aquele imposto, enfim, são dessa maneira que são tratados, ok? E isso, então, nós mostramos aqui 3 situações, né? Poupança, CDB e LCI. As questões relacionadas a aplicações financeiras de renda fixa, elas giram, então, nesse sentido. São isentas ou são tributadas exclusivamente na fonte? Não tem nada de diferente disso em outros tipos de investimentos de renda fixa ou aplicações financeiras de renda fixa, ok? Então, esse é o primeiro ponto, então, que a gente queria mostrar para vocês. E vejam, assim, pessoal, como, na verdade, não é difícil de você declarar, ok? Se você tiver os informes de rendimentos financeiros, com todos aqueles campos ali devidamente preenchidos pelo banco, já que é uma obrigatoriedade do banco te mandar, se torna fácil de você declarar, ok? Eu diria que... e também tem, dentro da declaração, tem lá um campo de ajuda, de pesquisa, enfim, que faz com que você consiga visualizar todo esse cenário que a gente mostrou de uma forma, até certo ponto, assim, vamos chamar de fácil e tranquila, ok? Pessoal, vamos então, para a gente não perder muito foco no tempo que a gente programou, vamos continuar direto, então, sem fazer nenhum comentário adicional, a gente já falou, na verdade, né? Então, vamos para a segunda etapa, ok? Agora, pessoal, a segunda etapa.
Vamos tratar de informações relativas aos investimentos em ações na Bolsa de Valores. O que é importante a gente falar aqui, pessoal? Investimentos em ações na Bolsa de Valores, ok? O que é investimento em ações? Você pode investir... Investimento em ações, na verdade, é um renda variável, né? Que todo mundo conhece aí. Você pode ter... Você está operando no mercado de renda variável, né? Quando você está investindo em ações, você pode classificar esse investimento como investimento de risco. Por que é um investimento de risco? Porque você pode ter ganhos altos, ter ganhos baixos ou médios, não ganhar nada, você pode até perder dinheiro, ok? Então, vejam que é um pouco bastante diferente dos investimentos em renda fixa, ok? E também, o que é, assim, diferente aqui nos investimentos de renda variável? Diferentemente das investimentos em renda fixa, lá você recebe quase tudo pronto do banco, onde você tem um investimento, ok? Nos investimentos em ações, você, investidor, é o responsável por 99% das informações que você vai incluir na sua declaração de imposto de renda. Por quê, pessoal? Porque quando você faz investimento, compra e venda de ações, né, que são ativos financeiros, você pode investir em ações numa corretora, em outra corretora, em 2, 3, 4 corretoras, ok? Ter conta nessas corretoras e você tem resultados, compras e vendas diferentes em cada uma dessas corretoras. Então, e como a tributação disso é em conjunto, ela deve ser mensal, deve ter uma apuração mensal, e ela é em conjunto com toda a sua carteira de ações. Então, não tem como você... E também ninguém sabe, nenhuma corretora sabe se você está ganhando, está perdendo. Você pode ganhar na compra e venda em ações numa corretora, perder na outra, enfim. Então, todo o conjunto de informações necessárias a você incluir na sua declaração de imposto de renda é estritamente seu. Então, aqui precisa ter bastante cuidado e, assim, as obrigações são maiores no sentido que se deve fazer certo, sempre, óbvio, e também que você tem que ter um controle para isso. Há dois tipos de operações com ações. As operações normais e as operações day trade. As operações normais são, geralmente, aquelas operações que você tem como uma carteira de ações para você ter um patrimônio no futuro, para você ter um objetivo, até mesmo uma aposentadoria no futuro, recebendo dividendos, que são a remuneração das ações, ou juros sobre capital próprio, etc. E as operações day trade, você compra e vende no mesmo dia. Então, são dois tipos de operações com ações. As normais, digamos assim, mais longo prazo, e as day trade, que você compra e vende todo dia. Então, esse cenário, pessoal, ele vai, assim, aumentando as questões que nós precisamos pensar, né, para poder declarar de forma correta. Os ganhos oferidos nessas operações são tributados pelo imposto de renda também. 15% para as operações normais e 20% para as operações de day trade. As operações de day trade, como elas são compra e venda no mesmo dia, elas têm uma natureza especulativa, ok? Então, não é que nem você que deixa seu dinheiro no mercado por mais tempo, você quer formar um patrimônio mais longo, etc., um patrimônio mais consistente. Então, o governo te dá, assim, alguns benefícios. Você paga uma alíquota de imposto de renda menor, tem alguns pontos aí que são diferentes. E as day trade, não. Especulação, a tributação do próprio imposto de renda já é diferente, é 20%. Isso tudo, pessoal, você tem que saber, né, para você poder acompanhar a sua carteira e, assim, poder declarar de forma correta. Se você tiver prejuízo, você pode compensar, existe uma regrinha para você compensar. O que é o prejuízo? Você comprou por um valor X e vendeu por X menos 1, por exemplo. Ok? Agora, pessoal, vejam uma questão bem interessante aqui. Tudo é interessante, na verdade, mas o que é importante saber? Quando você opera com venda nas bolsas de valores, você, apesar de você ser responsável por recolher imposto de renda, conforme a gente falou, nos ganhos de 15% nas operações normais e 20% nas operações de day trade, existe um imposto chamado de imposto dedo duro. O que é o imposto chamado no mercado pelo imposto dedo duro? O que é esse imposto dedo duro?
Nas operações normais, pessoal, quando você vende ações, as corretoras te cobram uma alíquota de 0,005%, veja que é um valor bem pequeno, sobre o valor das vendas. E nas operações de day trade, as corretoras te cobram 1% sobre o valor das vendas, a título de antecipação daquele 15% e daquele 20% que você vai pagar, ok? Por isso que ele é chamado de... Por que ele é chamado de dedo duro, na verdade? Porque quando as corretoras cobram esse imposto aqui, elas têm que informar isso para o governo federal através de uma declaração lá chamada DIRF. Eles informam anualmente o teu CPF com esses impostos aqui que elas cobraram de você, ou 0,05% ou 1%. Elas repassam isso ao governo federal, para a Receita Federal, e o que acontece? Por que ele é dedo duro, então? A Receita Federal sabe que você operou na Bolsa, porque teu CPF está inserido em declarações de algumas corretoras do mercado, ok? Mas ela não sabe se você ganhou, se você perdeu, ok? Mas ela espera que você demonstre isso na sua declaração de imposto de renda, ok? Então, vejam que... E se você não informar nada nesses anos calendários aí que você foi tributado por esse imposto aqui, antecipação, esse imposto dedo duro, possivelmente ela pode te questionar, ok? Se a movimentação que você fez aqui foi de grande volume de recursos e você não recolheu nada de imposto de renda durante o ano relativo a essas operações e nem declarou nada, fatalmente a Receita Federal vai te chamar em algum momento, pode não ser nesse primeiro ano, pode não ser no segundo, mas a Receita Federal tem até 5 anos para poder te indagar sobre questões parecidas como essa, ok? Mais um detalhe só aqui para a gente entrar aí no foco da questão. As operações normais, quando você vende mensalmente em valores inferiores a R$20 mil, você não paga o imposto de renda de 15%. As operações são tributadas, mas se você fizer vendas de operações normais dentro de um único mês, ok? Já que a apuração é mensal, né? Se você fizer vendas dentro do mês, cujo valor das vendas seja inferior a R$20 mil, você não precisa pagar, mesmo que você tenha ganho, você não paga o imposto de renda de 15%. E, por sua vez, também esse imposto de 0,005 aqui também não é cobrado, porque ele digamos que você vendeu lá 19 mil e alguma coisa, multiplicado por 0,005, não dá R$1. E quando valores inferiores a R$1, as corretoras não precisam cobrar, ok? Esses são alguns detalhes, pessoal. Assim, dito isso, de uma forma geral, né, pessoal, vamos ver se através de algumas situações que a gente colocou aqui, isso se torna transparente para vocês. Nessas situações, nós colocamos aí com esse objetivo de esclarecer esses pontos, né, situações específicas, né, e vamos mostrar o que são essas situações, ok? E depois, no final, a gente vai entrar na declaração de imposto de renda pessoa física, fazer o lançamento nos campos adequados, né, para essas situações que nós montamos. É óbvio que, da mesma forma que quando nós falamos em rendimentos de investimentos, lá, aplicações financeiras de renda fixa, a gente não atingiu lá a totalidade das situações existentes e pertinentes, situações que a gente possa estar inseridos. Aqui também, né, nos investimentos com ações, nós pegamos os pontos principais, mas o que vai ficar, assim, de importante para vocês, eu vejo, é como declarar esses pontos, ok? Então, no final, a gente vai mostrar a declaração, entrar na declaração mesmo, não através de fichas individuais, conforme a gente mostrou anteriormente. Anteriormente, a gente mostrou de forma, por imagens, na verdade, né, porque envolvia 4, 5 anos de declaração. Se ficar entrando em cada um dos programas, ficaria um pouco, assim, trabalhoso, né? Então, vamos lá. As situações que a gente envolveu aqui. Dividendos. Quem é titular de ações se torna um acionista, ok? E recebe uma remuneração por isso. As empresas pagam remuneração para os acionistas. Um tipo de remuneração são os dividendos. Ok? O que são dividendos, então, na verdade, pessoal? Quando a empresa apura o lucro dela no final do ano, o lucro líquido, uma parte desse lucro é distribuída aos acionistas. Então, você vai receber um dividendo, se você tem ações de empresas que distribuem
dividendos, proporcional ao total do teu patrimônio lá investido em ações. Imagine que você está recebendo 10 mil reais de dividendos por questão de ações que você tem aí no mercado. Você vai declarar isso aonde? Rendimentos isentos e não tributáveis, ok? Dentro desse quadro, rendimentos isentos e não tributáveis, você vai no código 9, lucros e dividendos recebidos, ok? Imagine que você recebeu 10 mil reais. Então, pessoal, as empresas que pagam os dividendos informam tais valores aos acionistas através dos informes de rendimentos financeiros também, ok? Então, você recebe lá também, essa parte aqui das ações é uma parte fácil, na verdade, que você vai receber o informe de rendimentos financeiros, sabe que rendimentos de dividendos são isentos, e você vai declarar nesse campo aqui, conforme o informe de rendimentos te mostrar, ok? Por que dividendos não é tributado, pessoal? Porque parte do lucro líquido das empresas, e esse lucro líquido, a empresa já pagou todos os tributos necessários ao governo, né? Então, já uma remuneração, um lucro dela que já não tem que recolher mais nada. Então, nada mais justo do que você, titular das ações, já receber um valor líquido de tributação e vai informar nesse quadro. Outro tipo de remuneração pago pelas empresas é o juro sobre capital próprio. Também é recebido pelos titulares das ações. Não vamos entrar no mérito de como ele é calculado, mas as empresas têm opções de utilizar dividendos ou juros sobre capital próprio, até mesmo como uma forma de planejamento tributário em algumas situações, né, onde é mais vantagem para ela distribuir parte do lucro em dividendos, outra parte em juros sobre capital próprio, enfim, tem toda uma regra aí para as empresas tributadas pelo lucro real. Mas qual é, assim, a classificação desses juros sobre capital próprio para você, investidor? Ele é considerado um rendimento sujeito à tributação exclusiva. Lá dentro desse quadro, ele é classificado no item 10, juros sobre capital próprio, 10 mil reais, ok? O que acontece? Se ele é rendimento sujeito à tributação exclusiva, quer dizer que ele sofreu uma tributação. É diferente dos dividendos, ok? Aqui ele sofreu uma tributação. Tais valores são tributados pelo imposto de renda, na fonte, a alíquota de 15%, ok? Mas isso também vem informado lá dentro do informe de rendimentos financeiros, dentro desse quadro, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, e só vem o valor líquido. Esse 10 mil aqui que a gente está mostrando seria já um valor líquido do imposto de renda na fonte de 15%, ok? Então, dividendos e juros sobre capital próprio, pessoal, é uma forma, assim, também fácil de ser informada dentro da nossa declaração. O total das ações em carteira, empresa por empresa, no último dia de cada ano, deve ser informado na declaração de imposto de renda da pessoa física, na ficha bens e direitos. Então, pessoal, se eu tenho ações, olhando aqui, essa nossa declaração agora da pessoa física 2021, ano base 2020, se eu tinha ações em carteira, ou seja, eu era titular de ações, comprei ações no mercado, na Bolsa de Valores, em 2019, eu deveria estar informando aqui a discriminação das ações possuídas, a quantidade, valor de compra, etc. Que valor eu informaria aqui? A quantidade das ações vezes o preço médio delas, ok? Informaria isso aqui em bens e direitos, lá no item 31. Ações, inclusive as provenientes de linha telefônica, ok? Se eu tivesse ações em 31 de dezembro de 2020, também mostraria aqui, né, da mesma forma. Quantidade vezes preço médio, essa mesma situação que a gente falou para 2019. Discriminaria a quantidade das ações, a empresa, o CNPJ da empresa emitente das ações, enfim, todo esse ponto. Aqui a gente está trabalhando com uma situação específica que em 2019 e 2020, um investidor qualquer, hipotético a gente falando, não tinha ações nessas datas. Porém, então ele não precisaria informar saldos nessas datas. Quais são os tipos de ações negociadas? Esse aqui é mais para conhecimento, ações ordinárias e as preferenciais. As ordinárias
têm direito a voto nas assembleias, ou seja, o acionista tem direito ao voto, e as preferenciais não dão direito ao voto, mas ele tem preferência no recebimento de proventos, tipo dividendos e juros sobre capital próprio que a gente falou, ok? Agora, pessoal, agora que a parte, assim, importante de a gente ver que depende de você, investidor, ter os dados, os controles, para você poder informar de forma correta esses dados aí na tua declaração de imposto de renda da pessoa física. Você precisa ter uma planilha para você controlar as ações que você comprou e as ações que você vendeu. Então, de uma forma, assim, pessoal, simples, um pouquinho, sem entrar muito no detalhe, né? A gente vai mostrar um exemplo. Não precisa ser exatamente igual a essa, mas os dados, pessoal, funcionam dessa forma. Imagine que você, aqui as operações, a gente fez tudo como 2020, em meses de 2020, e vendendo todas em 2020. Comprou e vendeu tudo em 2020, para não ter aquela questão de mostrar saldo lá em 31 de dezembro de 2020, conforme a gente já mostrou anteriormente. Você comprou ações no dia 3 de janeiro, 5 de janeiro, 15 de janeiro e 20 de janeiro, ok? Aqui tem o número das notas de aquisição que você fez junto à corretora, o nome da corretora, isso é um controle teu, pessoal. A data da liquidação aqui, o que é a data da liquidação? Você comprou num dia, tem que liquidar, tem que pagar até D+2 na corretora. Aqui, o tipo da operação é compra, C é compra e V é venda, aqui só tem compras. O tipo das ações, Petrobras, 4, né? A quantidade que você, todas aqui da mesma empresa, quantidade, você comprou 1.000, mais 2.000, mais 5.000, ok? Comprou 1.000 ações por R$9, R$9.000, 2.000 ações por R$12, R$24.000, 4.000 ações a R$15, R$30.000, enfim, cada um dos dados. Você pagou taxas e emolumentos para a corretora. A corretora faz essas operações de compra e venda, mas ela cobra uma taxa de você. Porque você pagou na primeira compra R$15, na segunda R$17,20, enfim, R$17,20, R$18,40. Qual é o valor líquido? O que é o valor líquido aqui, na verdade, pessoal? É o valor da compra das ações, que é a quantidade vezes preço, mais a taxa. 9.015, a taxa que você pagou para a corretora. 9.015, 2.017,20, 30.000, 86.268,40. Agora, o que importa aqui, pessoal? O custo médio. Se você comprou ações, no primeiro caso aqui, por R$9, 1.000 ações a R$9, R$9.000, mas se você agregou no teu custo R$15 da taxa, o teu custo médio já se elevou um pouquinho. Agora, 9.015 divididos por 1.000, dá 9.000, arredondando aqui para 9.002. Quando você comprou mais ações, você agrega no teu custo o 9.015 mais o 12.000, que é o 12.017,20, divide pelo total das ações compradas, que é 1.000 mais 2.000, dá 3.000. O custo médio foi para 10.052. Seguindo aqui a mesma linha, na terceira compra, teu custo médio aumentou, porque você comprou mais ações. Desculpa, tua compra aumentou, né? Teu custo médio também aumentou, porque agora é o somatório das 3 compras pelo total das compras, pelo total de, aqui, na verdade, aqui já está somado, na verdade, né? 1.000, mais 2.000, mais 4.000, então você divide o 30.017, tem o custo médio de 12.076. Você comprou mais 86.000, ok? E pagou 18,40 lá de taxas e emolumentos. 86.000, pelo total de ações adquiridas, 9.000, custo médio 15,26. Então, pessoal, esse controle é essencial que você tenha para você poder dar andamento aí nas informações para a tua declaração de imposto de renda. Então, vamos lá. Partindo dessa situação aqui, pessoal, vamos fazer alguns exemplos de negociação de ações normais em 2020, com ganhos ou perdas. Operações normais aqui, pessoal, não day trade. São 2 ou 3 operações, pessoal, de forma que vai dar para a gente ter uma noção aí. Operação 1. Você teve ganhos auferidos em vendas de até R$20.000. Imagine que dessas ações que você comprou, você vendeu algumas, uma parte, mas a operação foi de valor até R$20.000. Lá você comprou em janeiro, mas lá em fevereiro você vendeu 920 ações
da empresa, obviamente, que você comprou, né? Por 20 mil, desculpa, preço unitário 20,49. 920 vezes 20,49 dá 18.850,80. Mais R$ 13 também de taxa que a corretora te cobrou. A tua venda líquida, que aqui as taxas de emolumentos, você diminui do valor da venda, ok? Porque é um custo teu, né? Você tem 18.837,80. Aqui está a explicação de como se chegou nesse 18.837,80. Vejam que esse valor da venda é menor do que R$ 20 mil, ok? O valor da venda, não é o ganho. Ok, mas o custo médio de aquisição dessas 920 ações, o que é? 920 vezes o 15,26. Ele dá 14.039,20. Quer dizer que das 920 ações, que para mim me custaram 14.039,20, eu vendi por 18, tive um ganho de 4.798,60. Este valor, pessoal, deve ser lançado em rendimentos isentos na declaração de imposto de renda da pessoa física. E não há imposto de renda, pois o valor da venda foi inferior a R$ 20 mil, que é aquilo que a gente falou. Vendas de valor inferior a R$ 20 mil, mesmo que você tenha ganho, você não paga imposto de renda, ok? Que seria tua responsabilidade calcular e recolher. Então, como que você declara isso na sua declaração de imposto de renda? Naquele mesmo quadro lá, rendimentos isentos e não tributáveis, tem um item lá chamado o item número 20, ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações, negociadas em bolsas de valores, né? Nas alienações realizadas até R$ 20 mil, ok? Então, completando os dados aqui, você lança esse valor, 4.798,60, como rendimentos isentos e não tributáveis. Então, veja que aqui você já comprou ações, já está vendendo, já está tendo rendimentos, ok? E já está declarando isso. Nesse caso aqui, com ganho mesmo, mas é um rendimento isento, vai ser declarado nesta forma. Operação 2. Você auferiu prejuízo, pessoal. O que acontece? Vamos lá. Você tem as compras aqui do dia 3 de janeiro, dia 5, dia 15, dia 20, mas lá no dia 15 e mais, você vendeu 920 ações lá no dia 15 de fevereiro, ok? Baixou, o teu custo médio aqui já reduziu por causa da venda. Aquela mesma situação, pessoal, você tem que fazer o custo médio pelo total das aquisições. Agora você vendeu, diminuiu o total das aquisições, né, o custo de aquisição, dividido pelo número de ações. Agora você diminuiu a tua quantidade de ações. Fatalmente, o teu custo médio ele vai diminuir também. 14,66. De 15,26 baixou para 14,66, pessoal, ok? É um cálculo matemático aqui, na verdade. O que você está fazendo? Você vendeu no dia 15 de março. Você vendeu 950 ações, ok? A 12,25. Se você vendeu a 12,25 e o custo médio é 14,66, você está oferindo um prejuízo. Essa tua venda, 11.637, que é 950 vezes 12,25, que é o preço da venda, menos o custo, taxa e emolumento, você chegou a 11.624,50. O teu custo é 950 vezes 14,66, 13.927. Então, você tem um prejuízo de 2.302,50. Esse valor deve ser lançado como perdas em renda variável na declaração de imposto de renda da pessoa física no mês de março. Então, vamos guardar esse valor, pessoal. Prejuízo em março de 2.302,50. Como que você informa isso na tua declaração de imposto de renda? A gente já vai ver na sequência. Também, pessoal, como você teve uma segunda venda, você tem que ajustar o teu custo médio das ações. Tem que baixar as 950, vai baixar o teu valor de custo de aquisição e vai te dar um custo médio também diferente, 14,99, enquanto que antes era 14,66. Okay, vamos para operação 3, para acabar essas operações normais, pessoal. Agora você vai ter um ganho com a compensação desse prejuízo.
vamos lá. Você tem, então, um total após as vendas, que antes era 9 mil ações, quando você vendeu 920, você ficou com 8.080, depois você vendeu mais 950, ficou com 7.130. Vendeu todas elas. O teu custo médio era 14,99, você vendeu todas por 20, o custo pelo preço de 23,19. 7.130 vezes 23,19 tá 165.344,70. Tem uma taxa lá em emolumentos da corretora, 120, valor líquido 165.224,70. Ok? Você tem aqui, pessoal, o imposto de renda dedo duro, aí, que ele é R$ 8.026, que nada mais é do que os 165 mil vezes o 0,05%, dá 8,26. Ok? Agora, então, o teu valor líquido de venda, 165.224,70, o teu custo de aquisição, que é 7.130 vezes 14,99, é 108.678,70. O lucro que você teve, R$ 56.546. Se tem um prejuízo a compensar da operação anterior, se tem uma base de cálculo do imposto de renda, 54 mil, 15%, 8 mil. Se tem o imposto de renda dedo duro a compensar, R$ 8,26. Quanto você tem que pagar de imposto de renda, pessoal? R$ 8.128,27. Então, esses dados aqui, nós temos que entrar na declaração. O 2.302 já entrou antes. Os 56 mil a gente vai informar agora. E esse 8,26 a gente vai informar também na sequência. Pessoal, aqui, então, encerrou-se os exemplos das operações normais. Comprei tudo, vendi tudo no ano, etc. Tive essas situações. E como eu declaro isso? A gente já vai mostrar junto com as operações de day trade. São duas operações, mas são rapidinhas a gente vê também, pessoal. Vamos mostrar junto, porque dentro da declaração de imposto de renda, essas informações, esses dados são inseridos nas mesmas páginas. Então, operações day trade, em tudo com ganhos ou perdas em 2020. Aqui, pessoal, vamos lá. Você comprou ações no dia 10 de março e vendeu também no dia 10 de março. Comprou 1.000 ações, ok? Ficou com saldo de 1.000, a R$ 9,00, R$ 9.000. Custos, 15. Teu custo foi 9.015. Custo de emolumentos, 9.015. Você vendeu essas mil ações a 8,19. Então, 8.190. Pagou 10 para a corretora, é 8.200. Ok? Você pagou sobre esse 8.200 aqui, 1% de imposto dedo duro, que é R$ 82. Ok? Valor líquido da compra, 9.015. Valor líquido da venda, 8.200. Você teve um prejuízo de R$ 815. Ok? Tá, o que eu faço com esse prejuízo? Como que eu declaro? Isso aqui vai ser informado lá dentro da declaração. Nós já vamos entrar no campo assim que a gente fizer a outra operação de day trade para informar tudo junto. Okay? Então, pessoal, eu comprei e vendi. Day trade, comprei e vendi no mesmo dia. Posso ter ganho, posso ter perda, enfim. Aqui no caso, a gente está tendo uma perda. Só para mostrar que você pode compensar isso numa outra operação. Aqui foi em março. Agora, lá em setembro, pessoal. Você não operou depois de março em day trade, foi operar só lá em setembro. Você comprou ações no dia 10 e vendeu no dia 10. Comprou 4.000 ações a R$ 24,56, 98.240. Pagou em emolumento R$ 151, 98.391 é o teu custo. No próprio dia 10, como você é um investidor arrojado, se vendeu as mesmas 4.000 ações por R$ 38,23. Somando lá os emolumentos mais o valor da venda, R$ 153.130. E pagou o imposto dedo duro, que é 1% de R$ 1.531,30. Esse 1% que a gente falou, né, nas operações de day trade, é uma antecipação do imposto que você vai pagar. Então, o que acontece?
O valor da compra, 98.391. O valor da venda, 153.130. Você teve um lucro de 54.739. Ok? Imposto devido, 54 mil, desculpa, prejuízo a compensar, 53. O que é, desculpa, prejuízo a compensar aqui, na verdade, deixa eu voltar aqui, R$ 815. Aqui nessa planilha que acabou ficando, não foi mostrado R$ 815, mas os 54.739 menos 815, na verdade, ele dá 53.924. Aqui ficou faltando eu colocar 815, pessoal, desculpem aí. 54 mil menos o prejuízo, 53.924. 53.924, que é o ganho, vezes 20%, que é a alíquota do imposto de renda, para a day trade, o imposto devido é 10.784,80. Menos o imposto dedo duro que você tinha lá da compra anterior, que é R$ 82, e menos o imposto dedo duro dessa compra, você vai pagar R$ 9.171,50. Ok? Então, esse é o cenário do day trade, e o anterior que a gente viu é o cenário das operações comuns. Resumindo isso, pessoal, aqui a gente está acabando já, pessoal. Operações comuns. Em março, tive um prejuízo e não tive imposto de renda de fonte. Na day trade, tive um prejuízo e tive o fonte, que é R$ 82. Em setembro, que eu vendi operações comuns, tive um ganho, tive imposto de fonte, imposto a pagar R$ 8.128,27. No day trade, tive um ganho em setembro, R$ 54.739, imposto de renda de fonte, R$ 1.531,30, e o imposto a pagar de R$ 9.171,50. O total de imposto que eu devo informar na minha declaração de imposto de renda desse ano, pessoal, é R$ 17.299,77, discriminado dessa forma. Então, a gente vai mostrar agora, para finalizar o assunto, e finalizar também essa oficina, pessoal, como que isso daqui, esse cenário, que você, investidor, precisa ter para você informar esses dados na tua declaração de imposto de renda. Como a gente vai entrar no programa da declaração, pessoal, esses dados aqui eu não vou poder mostrar lá, mas eu tenho eles todos marcados aqui e vamos, com base neles, entrar com cada um desses dados e vamos chegar exatamente nesses valores, né? Que é o importante agora, e como declarar isso, pessoal. Lembrando que ações se declara saldo, se você tiver ações no final de cada ano, né? Se declara dividendos recebidos, declara juros sobre capital próprio recebidos e declara toda essa questão aqui que você sozinho, você contribuinte, conhece esse cenário. A corretora conhece um pouco, porque ela sabe quanto você comprou, quanto você vendeu, o imposto que ela cobrou, que é esse imposto dedo duro, mas se você teve ganho no geral, se você teve perda, é você que deve saber, ok? Então, vamos interromper esse compartilhamento rapidinho aqui e vamos entrar na declaração, pessoal. Agora, então, pessoal, vou entrar na declaração de imposto de renda e nós já voltamos aqui para poder finalizar, então, o assunto. Só um minutinho, por favor. Estou abrindo aqui a declaração, já voltamos. Vamos buscá-la. Então, pessoal, aqui está a declaração, então, desse contribuinte que operou em ações nessas situações que a gente falou. Então, onde que ele vai informar aqueles dados lá? Okay? Existe um campo aqui que é renda variável, pessoal. Um quadro, um campo que é renda variável. Então, você tem que entrar aqui, nesse renda variável. Aqui ele abre para você operações comuns e day trade.
Então, é nesse campo que você vai entrar com os dados. O que ele abre aqui, então, pessoal? Ele abre renda variável, ganhos líquidos ou perdas em operações comuns, ou day trade do titular, se você é o titular da declaração, ou dos seus dependentes, caso você tenha dependentes na sua declaração, e eles também tenham operado aí com ações. O que acontece? Então, nós operamos lá, pessoal, aquelas situações hipotéticas. Aqui ele abre todos os meses do ano, janeiro até dezembro, mas nós operamos em março, então vamos entrar lá em março. O que nós temos que declarar aqui? É óbvio que eu não estou conseguindo mostrar aquele quadro resumo, mas eu tenho os dados marcados aqui, vocês vão lembrar. Então, em março, pessoal, nas operações comuns e nas operações day trade, nós tivemos prejuízo. O que eu entro aqui? Olhando o que esse quadro me mostra? Ele mostra mercado à vista, que é as operações que nós fizemos. Renda variável tem operações no mercado à vista, são as ações, enfim, ouro. O nosso foco aqui é só ações. Mercado de renda variável tem mercado de opções, tem mercado futuro, mercado a termo e tem o resultado de cada um deles. O nosso foco, nesse momento, é mercado à vista, ações. Então, vamos lá. O que eu tenho que declarar aqui em março, de todo aquele conjunto de dados que a gente chegou lá naquele resultado? Eu tive um prejuízo nas operações comuns de 2.350. Eu entro lá com menos 2.302,50. Okay? E em day trade, tive um prejuízo de 815. Menos 815. Agora eu vou complementar os demais dados. Não informo nada em mercado de opções, não informo nada em mercado futuro e não informo nada em mercado a termo. Aquele 2.302 e 815 que eu lancei lá como perda, ele já aparece aqui, embaixo no resultado. Resultado líquido do mês, 2 valores negativos, ok? Mês anterior, se eu tivesse operações no mês anterior, apareceria aqui também. Aí o programa estaria somando aqui. Prejuízo a compensar. Os resultados negativos que eu entrei. 2.302,50 e 815, ok? Imposto de renda devido. Nas operações comuns, conforme a gente viu, a alíquota é 15%. Nas operações day trade é 20%. Não vai nada, pessoal. Prejuízo não paga imposto. Eu não tive ganho, ok? Então, consolidação do mês. Tem vários dados aqui. Total de imposto devido não tem nada. IR fonte, que é aquele dedo duro lá, eu tenho no day trade, no mês. Eu tenho lá R$ 82. Eu lanço aqui. Ok? Por que é importante lançar aqui? Depois ele busca lá para a situação seguinte. E não tenho imposto pago, não tenho nada. Ok? Fechei os dados do mês de março. Isso tem que fazer em todos os meses que você opera. Agora, eu vendi, em setembro. Abro lá o campo do mês de setembro. Eu tive um ganho, de 56.546 em operações comuns e tive um ganho de 54.739 em day trade. Não, o mercado de ouro não tenho nada, nos demais campos aqui não vai nada, operações comuns, opções, futuro, termo, não vai nada. Resultado do mês. Aqueles valores que eu tive lá, esse resultado do mês, pessoal, lembrando que é o ganho, não é o valor da venda, nada, é conforme aquela planilha que a gente mostrou lá. É o ganho que eu tive no mês, ok? E também antes das compensações de prejuízo. 2.302 aqui, base de cálculo, ele já diminuiu aqui. Ok? Prejuízo a compensar no mês não tem nada. O imposto devido, 8.136 aqui e 10.784 aqui. O programa já calcula direto, 15% e 20%. Agora, o que ele traz aqui? Total do imposto devido, que é o somatório dos dois, né? Já que eu tenho que recolhê-los
assim, se eu operei no mesmo mês, eu recolho num DARF único, o código DARF é o mesmo para ambas as situações. IR fonte day trade no mês, o que eu tenho? Eu tinha 82 do IR fonte lá na operação anterior, mesmo aquela que eu tinha prejuízo, agora eu tenho mais 1.531,30, 1.531,30, que foi retido nessa operação de venda aí do mês de setembro, 1.531,30. O que o programa me traz aqui? Ele traz, deixa eu voltar aqui só um pouquinho, o 18 mil, que é o total do imposto, o IR fonte day trade desse mês, o IR fonte day trade do mês anterior, lá da venda anterior, né, que já tinha no estoque lá, imposto a pagar, 17, está faltando aqui um imposto de, deixa eu ver aqui, o que ele não pegou? Esse 82 aqui, R$18.921,36. Ele está dando uma diferencinha, ele tem que chegar do 17, aqui o 17.308 e o 17.299, eles têm que ser iguais. Está faltando um 8,26 aqui que ele não trouxe. Aí eu não lancei o IR aqui só um minutinho. Faltou eu lançar um IR aqui aqui, 8,26, que é o IR de fonte da operação comum lá, que foi pago lá anteriormente. Imposto a pagar, 17.299,76, no nosso exemplo ali, o de 77, por questões de arredondamento. E o imposto pago, 17.299,76. Então, o que acontece aí, pessoal, nesse cenário? A Receita Federal soube que você operou em bolsa durante o ano, por causa desses valores aí cobrados, aquele imposto de dedo duro que eu falei, né? E você declarou exatamente as operações que você teve dessa forma, através daquele cálculo da tua planilhinha lá individual, ok? Que você fez, calculando, registrando as compras, registrando as vendas, calculando o preço médio, e você mostra para a Receita Federal que você realmente pagou o imposto de fonte, operou na bolsa e mostrou para a Receita o que você operou, de que maneira que você operou. Você foi, assim, mostrou exatamente o que aconteceu com você. Então, você está livre de qualquer risco em relação a essas operações, se você assim proceder, pessoal. Então, assim, eu vou interromper esse compartilhamento aqui, vamos voltar lá para a tela. Então, pessoal, assim, o que a gente queria mostrar nessas duas pontas, o que faltou eu mostrar aqui ainda é o DARF, deixa eu só mostrar o DARF, bem mais um minuto só, e a gente já, o DARF recolhido, como que você deve fazer para poder recolher aquele valor para o governo. Só um minutinho. Aquele 17 mil lá, vou ter que passar todas aqui. São vários slides, vamos chegar lá. Aqui o quadrinho, né, que o próprio a gente falou, que a gente lançou. Isso aqui é o que lançamos lá, já mostrou. E para você recolher o DARF lá no final, 17.299,77, é esse daqui, você operou lá no mês de setembro, e tinha o prazo para recolher até 31/10/2020, está aqui o 17 mil, o código 6015, ele espelha exatamente o que você mostrou na tua declaração, a Receita Federal vai cruzar a sua declaração com todos aqueles dados, com esse DARF aqui, fechou o assunto, você está perfeitamente correto quanto ao procedimento aí da tua declaração de imposto de renda nesse cenário. Então, pessoal, finalizando, vejam que aplicações financeiras de renda fixa é bem simples para você declarar, porque você recebe os informes de rendimentos que já vem todo detalhado. E ações têm essa conotação aí de você ter esse trabalho aí de você
ter que preparar as informações, de você tabular essas informações. Existem diversas planilhas que você pode fazer, maneiras de você fazer a planilha, mas o resultado tem que ser praticamente igual, ok? Então, assim, espero, pessoal, que tenha ficado claro o que a gente falou, né? Tenha, assim, ajudado nesse propósito que é de explicar como que funciona. Eu tenho certeza que operações com ações, aí, o renda variável, nos demais campos, lá, opções, futuro, mercado a termo, são situações bem específicas que exigem, assim, um conhecimento bem interessante das pessoas que operam nesses mercados, ok? Mas, com o tempo, você aprende. E nós, aí, na necessidade que temos de declarar de forma correta, tudo aquilo que as operações que nós fazemos, todas na declaração em si, e mercado financeiro e de capitais, aí no caso ações, são extremamente importantes, e para que a gente possa, assim, fugir de um cenário pior, né, que é não declarar ou declarar errado, enfim, precisamos conhecer dessa forma aí essas operações, como elas funcionam. Então, a princípio, pessoal, era isso que a gente preparou para mostrar para vocês. Eu sei que o tempo, assim, já deu 1 hora e pouco, falando bastante, mas, assim, mostrando os campos, né, dentro da declaração, e agora, por último, a própria declaração em si, eu acho que contribui aí com o conhecimento. E estamos abertos aí a questões, perguntas, fico à disposição de vocês. Até comentários, pessoal, se ajudou ou não ajudou, podem ficar à vontade. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, tudo. Professor, no caso é porque agora eu vi, quem recebe auxílio emergencial é obrigatoriamente declarar imposto de renda? Ô, Daniel, assim, não é bem o nosso ponto aqui, mas tudo bem. Na verdade, se você receber auxílio emergencial e você é o titular da declaração, ou você é um dependente na declaração de alguém, e você está naquela condição lá que você teve rendimentos superiores a 28 mil no ano lá, que dá a obrigatoriedade da declaração, você tem que declarar sim, cara. Ah, tá. Tá certo, então. Obrigado. A própria declaração já tem ali digamos assim, um cenário, uma inteligência que Sim. vai pedir que você declare. Tá bom, então. Obrigado, professor. Nada. Sim, 13º é tributação exclusiva. Vejam bem o que separa o 13º em relação ao salário, né? Quando a gente fala 13º, fala de uma fonte pagadora e nós como funcionários, né? O imposto de renda do salário, ele dá direito a ajuste na tua declaração. Por exemplo, a tua empresa, quando cobra o teu imposto de renda mensalmente, ela tem lá um conhecimento dos seus dados. Se você tem dependente, se você tem pensão alimentícia, se você pagou INSS, tudo isso reduz lá tua base de cálculo do imposto de renda e ela cobra aquele imposto do conhecimento dela, ok? Agora, esse imposto, quando você vai declarar, ele pode te dar ajuste ou restituição. Por que ajuste para mais ou restituição? Se você recebeu o teu salário, mas teve despesas médicas, várias lá, despesas dedutíveis, né? Se você teve despesa com educação, que são despesas dedutíveis, fatalmente, aqueles valores que você pagou para educação e como despesa médica durante o ano, a tua fonte pagadora não sabia que você tinha. E você vai lançar isso na tua declaração. E quando você lança isso, e isso é uma despesa dedutível, ou seja, vai ajustar a tua base de cálculo do imposto, que anteriormente era um valor, ela vai reduzir. E se ela vai reduzir, o teu imposto que você pagou no mês a mês vai ser maior do que aquele que você deveria ter pago. Ok? Então, isso é o imposto de renda que dá, os rendimentos que dá direito a ajuste. Você pode ter restituição. Da mesma forma, se você tem outras rendas, na hora que se soma 2 ou 3 rendas, aquela primeira base de cálculo que o teu empregador cobrou, vai somar com outras e vai dar um imposto maior. Tudo isso para dizer o quê? Que o 13º tem tributação exclusiva, por quê?
apesar de vir da mesma fonte pagadora que pagou o salário para você, ele tem, legalmente falando, pela legislação tributária, pela regra fiscal, ele é tributado exclusivamente na fonte. Ele não se mistura com o teu rendimento de salário para fins de ver se você pagou a mais ou pagou a menos, se você tem que fazer algum ajuste, certo? 13º é exclusivo de fonte. Então, realmente, isso vai naquele campo lá, rendimentos tributados exclusivamente na fonte, nessa linha, né? Porque não precisa você fazer nenhum tipo de ajuste. Mesma coisa que, assim, assimilando, né, pelo que a gente falou, o 13º salário é como se fosse um rendimento de uma aplicação financeira de renda fixa, ok? É um rendimento que se pagou imposto, a fonte te cobrou aquele imposto, você não precisa fazer mais nada, é só declarar mesmo na tua declaração de imposto de renda, só inserir na tua declaração de imposto de renda. Desculpa, eu não entendi bem a pergunta ali. Deixa eu ver aqui. Para declarar o day trade, eu tenho que entrar no sistema do IR todo mês para lançar os lucros e prejuízos? E quando tem DARF a pagar, sai automático, eu tenho que emitir pelo SICALC. Veja bem, pessoal, na verdade você não tem que entrar, você opera mensalmente durante o ano, ok? E apura se você ganhou ou perdeu durante o ano e recolhe o imposto se você ganhou, óbvio, mas para você declarar no imposto de renda, a declaração é anual só. Então, você não tem como preencher, por exemplo, agora, a gente está em 2021, você está operando em day trade já desde 1º de janeiro para agora. Você não tem como declarar isso, porque a declaração ano base 2021, você vai formar só lá em 2022, ok? Então, não precisa declarar no mês a mês quando você opera, mas lá na declaração, sim. Você tem que retroagir tudo aquilo que você fez no ano base e entrar mês a mês lá e mostrar os dados ali. E quanto à emissão do DARF, não, você tem que entrar pelo SICALC por uma outra forma, né? E com base nos cálculos que você fez, preencher o DARF e pagar. Ok? Então, não tem como você entrar no mês a mês, né? Porque você informa só no ano seguinte, na verdade. Não, professor, é que assim, ó, eu estava vendo um curso extra, e daí o que acontece? Falaram ali que teria que pagar a DARF mensal desse lucro, no caso sobre o day trade. Por isso, não, pagar... daí, como faz a apuração ali mensal, automaticamente já gera a DARF para pagar mensal. Ok. Não sei se é assim, não sei como funciona. Não, na verdade, o pagar é mensal. Você faz a operação, a apuração é mensal, ok? Tudo aquilo que você operou, seja day trade ou operações comuns dentro de um mês, você tem o prazo para recolher o imposto de renda, se for devido, até o último dia útil do mês seguinte, ok? Então, realmente, você tem que fazer o trabalho de ter a planilha e apurar o imposto mensalmente. E tem que pagar o imposto, se for devido, até o último dia útil do mês seguinte, ok? Isso é tua responsabilidade. Agora, o declarar para a Receita Federal é só no ano seguinte, quando sair o programa da declaração, certo? Então, aquilo que a gente falou, tudo aquilo que você está operando agora em 2021, você faz toda a apuração normal, recolhe o DARF, preenche o DARF, recolhe normal, mas você vai informar, é óbvio que quando você está recolhendo o DARF mensalmente, pelo teu CPF, etc., a Receita Federal já sabe que você está operando com ações, porque ela está vendo o teu CPF e você pagando ali o imposto para ela, ok? Mas como que você vai declarar isso para ela depois? Na declaração do ano seguinte, mês a mês, ok? Aquilo que você fez manual, você vai incluir na declaração lá, todos os meses, numa única declaração, que é a de ajuste anual lá. Aí tudo aquilo que você fez no mês vai ficar transparente na declaração anual. Aí, no caso ali, então, da declaração anual, você só vai fazer um informe, né? Isso. Exatamente. Entendi. Tudo aquilo que você faz manualmente, digamos, durante o ano, você vai declarar para a Receita Federal como é que você fez.
ok? Aí, obviamente, o que a Receita Federal vai fazer? Vai pegar todos os dados que você recolheu durante o ano e vai ver com a tua declaração, que nesse exemplo que a gente fez ali, 17.299,77, recolheu durante o ano aquilo ali, ok? Recolheu lá em setembro, recolheu todo, a gente fez ali um mês só que deu ganho, né? Recolheu em setembro aquele 17 mil. Lá na declaração, quando se for informar, aquele ano apareceu 17. O que a Receita Federal vê? Ele devia 17.299,77. Tem um DARF aqui, recolhido lá em outubro, de 17.299,77. Fechou. Não cai em milha, desculpa, não cai em malha fina, nada. Fechou a questão, entendeu? Entendi sim, professor. Entendi. Obrigado. Nada. Pessoal, mais algum ponto, se tiver, por favor. Assim, pessoal, falando de novo, né? Não parece um bicho assim de sete cabeças. Parece aquele segundo slide que a gente mostrou lá, o cara olhando lá o tema e saindo correndo, né, cabelo em pé. Na verdade, pessoal, não é assim. Eu diria para vocês que ações aí, renda variável, opções, etc., realmente exige uma dedicação, um estudo maior. Assim, para você poder entender e fazer as coisas certas. Mas existe também ajuda dentro do programa, né, que te dá várias dicas. Então, você pode ali se aproveitar disso. E o renda fixa, que a gente viu ali como primeiro tópico, ele é bem simples. Você vai usar exatamente o que o banco te passou, né? Então, por isso que a gente falou que é primordial que tenha o informe de rendimentos lá na sua casa, né? Para que você possa declarar de forma correta. Se tem mais alguma coisa aqui. Então, pessoal, assim, agradeço aí, né? Estou vendo que acho que o pessoal entendeu, imagino que sim, né? Tomara que sim. Agradeço mais uma vez, né, pela participação de vocês aí, pela confiança também no assunto, porque hoje aí um sábado, né, um tempo muito bonito lá fora, todos nós aqui olhando, mas eu digo que é por uma boa causa, né? Conhecer esses pontos, essas situações sempre é importante, né? E como a declaração de imposto de renda é uma questão social também, não é só questão financeira, etc. Então, e é um documento super importante. Assim, vale a pena a gente participar e sempre o que a gente ouve, a gente sempre agrega. Prof, foi ótimo. Aprendi muito, viu? Tomara que sim. Bastante, com certeza. Pessoal, os certificados, então, até quarta-feira é enviado no e-mail de vocês, tá? Referente a essa oficina. Em maio, nós teremos mais alguns eventos aí. Aguardem e confiem. Tá bom? Professora Luir, obrigada mais uma vez, viu? Pela disponibilidade. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço sempre, prof. Valeu. Pessoal, boa tarde para vocês, bom final de semana. Muito obrigado aí pela presença de todos, né? E até uma próxima aí, se Deus quiser. Obrigada, professor. Bom final de semana. Igualmente.